O Supremo Tribunal Federal confirmou a validade de uma lei em vigor desde 2014 que reserva para os negros e pardos 20% das vagas dos concursos públicos federais. Este é o tema da nossa conversa com o Frei Davi Santos, da ONG Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. Frei Davi, muito obrigado pela sua presença. Para nós é uma alegria estar aqui participando desse momento especial e um abraço especial para todo aquele que acompanha a TV Senado. Foi uma excelente notícia, né, para essa confirmação pelo Supremo Tribunal Federal da validade da lei, né? Uma notícia muito esperada por todos nós, comunidade negra. Por quê? Porque pelo Brasil inteiro estava pipocando liminares de juízes dizendo que as cotas eram inconstitucionais. Baseados em quê que essas liminares? Olha, há um problema delicado e que os juízes não são culpados. Eu acho que as escolas de magistratura deveriam intensificar mais a formação dos juízes obrigatória, ou seja, há uma vez por ano a formação dos juízes, mas nem sempre quem define o conteúdo está sintonizado. Ora, se o STF definiu lá atrás, na DPF 186, que as cotas eram constitucionais, era para todas as escolas de magistratura do Brasil formar os juízes com esse fato novo. Grande parte dos juízes estão até hoje desinformados. É lamentável isso. O Ministério Público também já tomando providências em relação à adoção das cotas, né? Exato. Com certa tristeza, nós esperávamos que o Ministério Público, por ser um órgão que coordena, que fiscaliza a aplicação das leis, fosse o primeiríssimo a adotar cotas no Brasil, assim que a lei foi assinada. No entanto, o Ministério Público tem tido uma postura que eu esperava um pouco mais ágil. No entanto, vamos ter boa notícia a qualquer momento. Que bom. Qual foi, afinal de contas, a dúvida que obrigou a Ordem dos Advogados do Brasil a entrar com esse pedido no Supremo para que ele confirmasse a validade da lei? Qual era a dúvida que existia no texto? A comunidade negra, especialmente a Educafro e o IARA, são dois órgãos da entidade negra, discutimos muito o problema do pipocar de ações de liminares de juízes derrubando a lei de cotas. Então, nós decidimos que iríamos entrar no STF. Então, a UIARA, esse órgão que trabalha na linha jurídica, foi e pediu ao presidente da OAB, Marcos Vinícius, naquela ocasião, que entrasse com a DC 41, Ação Direta de Constitucionalidade. Uma ação dessa sendo aprovada, automaticamente nenhum juiz do Brasil pode fazer algo diferente. E, portanto, a ADF foi acionada, foi votada, para nossa alegria, com a celeridade fantástica, tem processo parado há 15 anos no STF. É verdade. E nós conseguimos isso em alguns meses que fosse colocado em pauta e votado. Então, eu quero parabenizar o STF por essa visão cidadã. A cidadania tão bonita para o Brasil novo que queremos foi levado a sério, no caso do negro, pelo querido STF. Importante o resultado da lei até o momento, quer dizer, já estamos conseguindo bons resultados com a aplicação das cotas? Já, por exemplo, com a certa delicadeza eu falo que o Ministério Público Federal estava com um concurso a caminho, sem cota, e ele teve que recuar e vai agora rever como adotar. No Brasil inteiro, vários outros concursos que estavam querendo ser lançados sem cotas, eles agora não podem mais ser lançados enquanto não tiver cotas. Portanto, já há fruto concreto no cenário nacional. E esse fruto concreto, ele se solidifica, porque nessa ADC 41, o STF definiu que nenhum concurso pode sair sem comissão para evitar fraude. A lei fala que isso vale para concursos públicos no âmbito da administração federal, nos estados e nos municípios. Como é que está a situação? Pois os ministros foram muito sábios em falar duas coisas. Primeiro, autonomia dos estados. Segundo, já falou, qualquer estado que queira adotar já está autorizado. Então, o STF já deu essa sinalização e hoje em dia já tem uns 10 estados que adotam cotas. E nós entendemos que agora, nós negros de cada estado do Brasil, vamos nos organizarmos, vamos marcar audiência com o governador e vamos já acelerar leis estaduais em todos os estados do Brasil. Uma dúvida que as pessoas têm em geral é como é que foi definido esse número de 20% das cotas, que nós sabemos que negros e pardos no Brasil são pelo menos metade da população.
Por que 20%? Por que não 15%? Por que não 30%? Existe uma fundamentação técnica para isso? Não há fundamentação. Nós, afro-brasileiros, somos 53,7% de todo o Brasil. Se convencionou em um acordo trabalhar com 20% unicamente para não ferir as elites. Então, a elite determinante do Brasil, a elite aí que está montando a corrupção, a elite que faz o que quer com o Brasil, a gente estava com medo deles brecar, porque eles têm o poder de voto e nós não temos o poder de voto. Nós, negros, somos maioria, mas nós não temos poder de voto. Por quê? Porque é um problema seríssimo, que o negro tem vergonha de ser negro. Ora, se eu tenho vergonha de ser negro, eu não voto em outro negro. E Paulo Freire explica isso muito bem. Paulo Freire fala que todo oprimido hospeda dentro de si um opressor. Ora, se eu hospedo em mim um opressor, eu vou agir conforme a vontade do opressor e não conforme a minha vontade de negro. Então, grande parte do povo brasileiro, afro-brasileiro como eu, tem vergonha de ser negro. Qual é, atualmente, na sua visão, a maior dificuldade que o negro enfrenta para entrar no mercado de trabalho e, no caso aqui, no serviço público brasileiro? É duro dizer, mas a maior dificuldade é o negro se assumir. Porque quando o negro se assumir como negro, vamos ter força para exigir nossos direitos. Por exemplo, tivemos uma reunião com um escritório de advocacia que tem mais de 200 advogados contratados. E sentei com o presidente, o dono do escritório. Pergunto, olha, parabéns ao senhor, tem um escritório de advocacia muito bom, com 200 advogados. Eu te pergunto, quantos deles são negros? Ele parou para pensar e falou, olha, infelizmente só tem um negro. Em 200? Em 200. Eu perguntei, o senhor acha que é honesto, é ético, é amar ao Brasil, o senhor ter 200 advogados contratados e ter só um negro, quando no Brasil são 53,9% de negros? Ele falou, Frei Davi, eu tenho vergonha de dizer que eu estou com esse problema e eu nunca pensei nisso antes. Então, o que eu achei bacana é que pessoas honestas, pessoas dignas, percebem o problema. Pessoas desonestas, pessoas indignas, não está nem aí para o problema. Onde está a saída? Educação? Primeira grande saída, debate. Esse debate do programa Cidadania, ele é fundamental para levar muitos negros a começar a abrir sua voz, a colocar para fora seus direitos, a se assumir como negro. Porque, para mim, hoje o grande problema do Brasil é que negro e indígena têm vergonha de dizer que são de origem negra e de origem indígena. Eu encontro no dia a dia irmãos de origem indígena ou indígena legítimo que estão no mundo civilizado ocidental e que têm vergonha de dizer que são indígenas. E, diariamente, eu encontro juízes negros, pouquíssimos que tem, que eu encontro, falam tudo, menos o tema do negro. Até, recentemente, eu vi um ministro negro do STJ assinar uma ação contra negro. Me deixou triste, mas acho que é um processo de crescimento que todos nós vamos passar. Porque eu mesmo, por um bom tempo, eu não assumi a minha negritude. O senhor trabalha na formação de jovens, o senhor estava me dizendo, há 40 anos. Qual é a estratégia principal a ser adotada para você qualificar o negro para que ele possa ocupar essas vagas que as cotas asseguram? Olha só, a nossa estratégia, primeira delas, foi lutar para que o Estado criasse política de Estado e não política de partido. Então, as cotas não foi vontade do partido A, B ou C, foi muita luta do povo negro, as cotas nas universidades. Segundo passo, as cotas no serviço público, foi uma estratégia também para fazer essa mudança. Volto a dizer, não foi política de A ou B ou C, foi política de Estado e partidos de direita e de esquerda brigaram contra nós, tanto nas cotas para a universidade, quanto nas cotas para o serviço público. Mas o povo negro permaneceu firme na luta e no embate democrático, límpido e honesto. Terceiro ponto é o que é o mais difícil. Conseguimos espaço na TV Senado e outras imprensas do Brasil para debater o tema do negro, porque o negro precisa se confrontar com a sua realidade. Eu, até meus 21 anos de idade, não assumia minha negritude. Quando eu sofri um racismo, então eu passei a entender que jogar minha vida na causa do negro era determinante. E no meu caso especial, que sou padre,
Eu até cheguei a dizer, comigo e Deus, Deus, só continuarei como padre franciscano se eu puder dedicar minha vida a essa luta do povo negro. Talvez incluir nos currículos escolares o debate sobre essa questão poderia contribuir? Poderia e pode. Qual é a minha grande dor? Em 2003, conseguimos fazer uma lei assinada pelo presidente da República, determinando que todo o ensino fundamental e médio obrigatoriamente tivesse esse ensino da história do negro. Em seguida, no Conselho Nacional de Educação, ampliamos essa obrigação para as universidades. No entanto, no ensino fundamental e médio, nem 5% bota em prática a lei. E nas universidades, nem 2%. E aqui eu convoco o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Estado Federal. Os dois Ministérios Públicos estão muito devagar na luta do povo negro. Ora, se há uma lei, vocês são guardiães da lei. Vocês precisam exigir que os estados botem em prática a Lei 10.639, que determina que a história do negro seja estudada no ensino fundamental e médio e bem como nas universidades. Voltando para a questão do concurso público, como é que se define quando uma pessoa é negra ou parda, afrodescendente, enfim, para efeito de preenchimento da cota? Veja só, esse é um assunto ainda em aberto. Nós, negros, estamos em processo de elaboração. No entanto, nessa fase de debate, nós preferimos seguir o que define o voto do Lewandowski. No voto do ministro Lewandowski, ele define o seguinte, que o negro, a cota para preto é tranquila, não há problema. O problema vai acontecer quando for atingir os pardos. E ele define os pardos em 3 grupos: pardo preto, pardo pardo e pardo branco. Então ele entende que a cota é para preto. Se sobrar vaga, vai para pardo preto. Se sobrar vaga, vai para pardo pardo. E nunca para pardo branco. O grande problema nosso é que grande parte dos brancos e pardos brancos, baseado na tese de que a origem da humanidade foi na África, portanto, todos somos afrodescendentes, então vários brancos desonestos estão entrando nas vagas de negro. Vou dar um exemplo para você. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de medicina. De cada 100 vagas para negro, 95 vagas são ocupadas por brancos fraudadores. Como é que se pode combater isso? Irresponsabilidade dos administradores, porque a lei é clara que manda punir os fraudadores, mas as universidades deixam solto. Isso depende de uma investigação, então? Depende agora do Ministério Público ser sério e poder fazer a lei funcionar. Nós já estamos com uma comissão no Ministério do Planejamento, no MPOG, Ministério do Planejamento, uma comissão que soltou uma normativa para orientar as universidades e para orientar os concursos públicos de como tirar fraudadores dessas vagas. E nós, Educafro, queremos o seguinte, vamos dizer, o rapaz entrou fraudando medicina, está no 3º ano. Então, a lei manda ele sair e voltar do zero no estudo dele de medicina. Nós falamos que não. Nós queremos que haja um acordo, um TAC, um termo de ajuste de conduta, e esse rapaz devolve os 3 anos que ele estudou para um caixa único na universidade. Com esse caixa você vai ajudar a Bolsa Moradia, eliminação de pobre, e esse rapaz vai continuar seu estudo em uma faculdade particular. Com isso, o Brasil não vai perder 3 anos de jovem que já está... Então ele teria que pagar pelo estudo que ele teve de graça, porque estava numa universidade. É porque foi fraudado, né? Então ele devolve o dinheiro para o caixa público, esse dinheiro vai para um caixa da universidade para ampliar a Bolsa Moradia e alimentação dos negros, porque o grande problema das universidades hoje é que os negros estão abandonando as vagas porque não tem moradia, não tem alimentação. Quer dizer, a lei prevê que é autodeclaração, né? A pessoa, quando se inscreve no concurso, ela se declara afrodescendente ou não, né? E baseado nisso, depois pode ser feita uma investigação. Não existiria uma fórmula mais prática, mais científica para você definir isso e evitar esse tipo de fraude? Veja só, eu até peço desculpa ao Brasil, porque a lei a proposta da autodeclaração, eu fui um defensor. Por que eu defendia? Porque naquele tempo, de cada 100 pessoas afro-brasileiras, cada 100 pessoas negras como eu, 73 em graus diferentes tinham vergonha de dizer que era negro.
Então, quando a gente trabalhou para ser autodeclaração, nosso foco era fazer o negro acordar e buscar seu direito. Entendi. O negro não acordou. Outros espertinhos acordaram. O que fazer agora? Agora já está mais ou menos encaminhado. Agora, nós permanecemos com a autodeclaração, mas acoplada à autodeclaração está uma comissão antifraude. Então, todo mundo que se autodeclara passa pela comissão antifraude. Estamos na terceira fase, que é de preparar as comissões. Porque muitas comissões são ingênuas, estão cometendo falhas. E até talvez deixa parente passar, deixa o amigo passar branco. Corrupção aí no Corrupção, caso. corrupção. Então, nós queremos trabalhar as comissões para fazer uma normativa, para dar às comissões segurança, para elas não serem traídas pela bondade, pela amizade, pelo parentesco. Muitas pessoas criticam as cotas porque acham que isso não coloca em primeiro plano o mérito da pessoa no acesso à universidade ou ao ensino público. Tem fundamento essa crítica? Não, não tem fundamento. Quem defende que a cota é para social e não para racial é uma pessoa que não teve oportunidade de estudar o Brasil ainda. Primeiro, a cota veio e está aí para compensar o povo negro que ficou 388 anos escravizado e mais 120 e tantos anos explorado, até hoje. Para você ter ideia, nos bancos. Nos bancos, mesmo nós negros somos 53,7% do povo brasileiro, nos bancos, nos cargos de gerente para cima, não chegamos a 5%. Então, a exclusão continua fortemente visível a olho nu. Então, as cotas vêm não porque eu sou pobre, elas vêm porque eu fui vítima, meu povo foi vítima de uma escravidão e de uma exclusão. Tá, segundo ponto. Mas o senhor defenderia uma cota paralela para a questão social, por exemplo? Na verdade, quando nós brigamos com cota na universidade, só conseguimos fazer os deputados e senadores votarem as cotas porque nós embutimos nela uma cota para pobre, para a rede pública e para indígena e para deficiente. Se fosse cota só para negro, não teria passado até hoje. Nós usamos uma estratégia de incluir, enrolamos os senadores e deputados. Desculpe, não é que enrolamos, trabalhamos, negociamos. Uma estratégia política. Uma estratégia política, Conseguimos, assim, fazer a cota passar. Ou agora, na cota para o serviço público, a gente deu isso como vencido. Fomos direto na cota para negro, sem discutir branco pobre, sem discutir mais ninguém. Por quê? Porque nós queremos que os brancos pobres se organizem. Queremos que os indígenas se organizem. Queremos que os deficientes se organizem. Assim como nós negros nos organizamos e lutamos. Com isso, nós estamos conclamando os deficientes, conclamando os indígenas e conclamando os brancos pobres para lutarem por seus direitos. As cotas em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, já existem há várias décadas. São instrumentos sociais consagrados. No Brasil, o senhor acha que quantos anos de cotas raciais ainda seriam necessárias para reduzir essa desigualdade, ou pelo menos de uma maneira significativa? Veja só, há alguns anos atrás foi feito um cálculo no curso de medicina. Para conseguirmos ter o mesmo número de médicos negros ao de médicos brancos, meio a meio, teria que ser necessário fazer o seguinte: ponto 1, suspender o ingresso de brancos em todas as faculdades de medicina do Brasil por 25 anos. O que é inviável. O que é inviável. Então, se por 25 anos suspendesse a entrada de branco e só entrasse negro, em 25 anos iríamos igualar. E essa descoberta gerou um clima muito de medo e tensão nos poderosos do Brasil. E este clima nos fez usar a estratégia de pedir cota só por 10 anos. Vamos deixar os 10 anos vir, vamos avaliar e vamos depois voltar a discutir. Então, quando venceria a lei As da cota? cotas vão vencer em 2024. E vocês já estão mobilizados para pedir, naturalmente, prorrogação? Nós estamos mobilizados para, daqui a 3 anos, fazer um debate nacional, para ver o que fazer para não precisar pedir prorrogação. O que cada instituição pode fazer para agilizar esse processo sem precisar de prorrogação. Frei Davi, vamos falar um pouco do seu trabalho na Educafro. Pois não.
Quantas pessoas vocês atendem atualmente? Olha só, com alegria, nesses anos de existência, estimamos em mais de 40 mil pessoas que já entraram em universidades via nosso trabalho. Entraram no ProUni, entraram nas cotas, entraram em faculdades particulares com bolsa, só através da Educafro. Só que a Educafro não trabalha para si. A Educafro tem a consciência de trabalhar por políticas de Estado. Por exemplo, quando lutamos pelo ProUni, o ProUni é para qualquer cidadão dos 4 cantos do Brasil. Quando lutamos por cota na universidade, foi para qualquer cidadão dos 4 cantos do Brasil. Então, e agora, ao lutar por cota no serviço público, cota para negro, é para qualquer cidadão no Brasil. Portanto, a nossa grande alegria é que a nossa entidade tem nitidamente essa consciência. Nós não trabalhamos para o nosso umbigo, trabalhamos para o Brasil. Frei Davi, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania. Agradecemos e contamos com o senhor sempre aqui. E todos vocês, ouvintes da querida TV Senado, entrem no site www.educafro.org.br. Um abraço. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. E você, o que achou? Nós queremos conhecer a sua opinião. Qual assunto você gostaria que a gente discutisse aqui no Cidadania? Ligue 0800 61 2211, mande um WhatsApp para 61 999 66 1616. Obrigado pela companhia e até a próxima.